Paz do Senhor, mulherada. Estão bem acordada aí? E tem como ficar com sono? Desse jeito não tem, né? Que lindo, né? O que Deus está fazendo aqui nesta manhã. Muito lindo mesmo. Se não houvesse ministração agora, a gente já estaria abençoada. A gente já ia almoçar feliz, né? Pelo que Deus fez nesta manhã. Então, meu coração está muito feliz mesmo. Pelo que Deus tem operado, pelo que Deus tem curado nesta manhã. Amém? Como a Daiane também falou, quando a gente é colocado para poder ministrar, quando Deus coloca nas nossas mãos, a gente fica, de início, a gente começa a procurar algo de nós. Mas quando a gente vai ministrar, não é algo de nós, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Então, muitas vezes a gente tem algo em mente, mas é o Senhor que dá a palavra final. Amém? O tema do nosso retiro é entre palácios e desertos. Como que é o tema? Mais uma vez, mais forte. Amém. O tema já é lindo, né? Entre palácios e desertos. E quantas de nós já oscilamos entre palácios e desertos? A nossa vida, na verdade, uma hora uma coisa está bem, a outra hora nem tanto. Uma hora o casamento vai bem, mas tem algum problema com os filhos. Às vezes os filhos estão bem, mas tem um problema no trabalho. Então a gente acaba oscilando entre palácios e desertos. Isso é muito comum. E deserto, ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer. Deserto, muitas vezes, principalmente para quem não serve a Deus, é lugar. Um lugar frio, um lugar de tristeza, um lugar de angústia, um lugar de solidão. Quando a gente está no deserto, por mais que tenha muitas pessoas ao nosso lado, às vezes a gente se sente sozinho. O deserto, muitas vezes, é lugar de morte. É forte a gente falar isso, mas o deserto, muitas vezes, é lugar de morte. Às vezes morre o sonho, que foi falado aqui de manhã. Às vezes morre a vontade de sair de casa. Quantas mulheres hoje não estão presas dentro de casa, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de pentear o cabelo, não tem vontade de se olhar no espelho. Às vezes a pessoa está no deserto e ela nem percebeu ainda. Mas, como eu disse, isso faz parte de nós. Porque há momentos que vai estar tudo bem, mas há momentos que a gente vai ter uma dificuldade. Quem aqui não tem uma dificuldade? Quem aqui hoje está aqui e fala assim, nossa, está tudo bem. Não tem nada que eu queria que fosse diferente. A gente sempre quer mudar alguma coisa, a gente sempre acha que pode melhorar. E o que a Giovana falou, que a gente tem que buscar, sim. Todos nós temos sonhos, todos nós temos promessas de Deus, e a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, a gente não pode parar, a gente tem que ter motivação, a gente tem que ter sonho, o sonho nos motiva. As promessas que um dia foram lançadas sobre nós nos motiva a sair da cama pela manhã. Nos motiva a ir trabalhar, nos motiva a cuidar dos nossos filhos. É isso que nos motiva. É a presença do Senhor que nos faz, a cada dia, querer avançar. Mas quando a gente se pega num deserto, às vezes isso vai se perdendo. Às vezes, a gente fica focado tanto no problema que a gente vai se esquecendo daquilo que um dia foi lançado sobre as nossas vidas. Daquilo que um dia foi prometido sobre as nossas vidas. E eu queria perguntar, como eu falei, nós estamos às vezes em palácio e às vezes em deserto. Eu queria perguntar, vocês não precisam responder. E eu queria que você repetisse comigo. Quem eu sou quando eu estou no palácio ou quando eu estou no deserto? Mais forte. Quem eu sou quando eu estou no palácio ou quando eu estou no deserto? A Camila falou aqui no louvor, não é o lugar que faz diferença. E é isso que o Senhor ministrou no meu coração. Não é onde eu estou que faz diferença. Não importa se eu estou no palácio ou se eu estou no deserto. Não é isso que faz diferença. A diferença é quem eu sou. Quem eu sou que faz a diferença.
Porque todos nós vamos passar por alguma dificuldade, todas nós vamos ter alegria, vamos ter tristeza, um dia vai ter vitória, outro dia a gente vai estar batalhando por outra coisa. Então, se a gente ficar focado e deixar que o ambiente influencie quem nós somos, a gente uma hora vai estar oscilando. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu não sirvo, porque eu vou servir a Deus quando está tudo bem, mas quando eu estou no deserto eu não sirvo mais. Então, não é o lugar, não é o ambiente que faz diferença. Hoje nós estamos aqui, nós nos retiramos para a gente ter um tempo com Deus, ter um tempo a sós com Deus. Mas se fosse aqui, em Furnas, se fosse lá em casa, como foi, se fosse lá na igreja, Deus iria operar da mesma maneira, porque não é o lugar que faz diferença. Eu gostaria de ler com vocês Filipenses 4. Do 11 ao 13, que diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Até aí, até o 12. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E nós também, nós temos que aprender a viver bem, independente do lugar que a gente esteja. Independente se tá tudo bem em casa, ou independente se eu saio de casa e eu deixo, como foi falado aqui, o filho fora, não sabe onde está o filho, não sabe onde está o marido, independente de como está lá. Porque é isso que faz diferença. Porque se eu estou no deserto e eu já me entrego, eu vou continuar no deserto. Agora, se eu estou no deserto e eu tenho certeza, porque Cristo nos garante isso, a certeza que mesmo que a gente esteja no deserto, mesmo que a gente esteja passando dificuldade, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, já foi liberado sobre nós. Nós somos mais do que vencedores. Então, passando por dificuldade, sim, eu não sei de maneira que você chegou aqui. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu sei qual que é a minha. Mas eu não sei qual que é a tua. Mas o Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores, independente de qual situação seja. Independente se é filho nas drogas, independente se é o marido que não serve a Deus, independente se é a família que não serve a Deus, independente se é a vida financeira. O deserto, ele vem, mas ele vai embora. Graças a Deus que ele vai embora. Ele vai vir, mas ele vai embora. E o deserto, muitas vezes, ele é lugar de tratamento para nós. Eu ouvi uma frase uma vez, e é muito real isso, que cada vez que Deus ele quer nos elevar num lugar espiritual maior do que nós estamos, não maior do que as outras pessoas, maior do que nós estamos, ele nos leva no deserto. Acontece só comigo ou acontece com vocês também? Porque no deserto a gente aprende a depender de Deus. Que é inteiramente da provisão de Deus. O povo do Egito, eles foram libertos da escravidão. Eles ficaram escravos 430 anos. E com certeza eles oravam e eles buscavam a Deus para serem libertos da escravidão. O que Deus fez? Mandou Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés, eu não vou ler para não tomar tempo, mas Moisés ele vai até Faraó, né? E uma luta constante, uma luta longa, porque aí tem as pragas e Faraó não quer libertar o povo, mas com muita luta, Faraó liberta o povo e o povo é liberto da escravidão. De 430 anos, eles são libertos da escravidão. E eles vão para o deserto. Uma caminhada que era para durar cerca de 40 dias, durou 40 anos. Todo mundo já conhece a história. Como eu falei, eu não vou ler para não tomar tempo, mas eu quero dar uma pincelada. O povo no deserto, Deus já tinha prometido a terra de Canaã, já tinha prometido para eles. E eles no deserto começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a lembrar lá da comida do Egito. E quantas vezes nós não somos assim? Nós aceitamos a Cristo,
Todos aqui aceitaram a Cristo? Amém. Nós aceitamos a Cristo, nós dizemos que servimos a Ele, mas quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a lembrar lá do passado. A gente começa a lembrar das coisas que fazia antes. Ah, porque eu era feliz, eu saía com as minhas amigas, aí eu ia para uma festa, aí eu dançava, eu bebia, eu ficava mais alegrinha, começa a ter saudade dessas coisas. E o inimigo, ele faz isso com a gente. Ele começa a colocar coisas na nossa mente para querer nos enganar. Querer dizer para nós que aquele tempo lá eu era feliz. Aquele tempo eu não tinha problema. Aquele tempo eu não passava por deserto. Mentira. Mentira do diabo. Sabe o que ele faz? É forte, mas sabe o que ele faz? Sabe quando a pessoa ela quer pegar um passarinho? Vamos supor, um passarinho. Vai, faz uma armadilha, uma arapuca, que eles chamam, e coloca comida. O que o passarinho faz? Ele vai comendo a comida, e ele entra dentro da arapuca e é preso. E o diabo ele faz isso com a gente. Ele coloca coisas que nos atraem, porque cada um de nós tem algo que nos atrai, algo diferente. E ele começa a colocar coisas, começa a colocar pessoas para nos atrair para ele, mentindo para nós. Dizendo que antes eu era feliz, antes de Cristo as coisas davam tudo certo. Mentira, era uma ilusão, era uma mentira que a gente vivia. Hoje, por mais luta que a Bíblia diz que a gente vai ter, a gente vai passar por aflição. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já nos garantiu a vitória. É essa certeza que nós temos, porque antes as coisas davam errado, dava algum problema, a gente largava, vai, deixa para lá mesmo. Não vai ter jeito, isso não tem mais jeito. Hoje não. Hoje a gente tem a certeza que as coisas vão mudar, que o deserto ele vai passar. E o povo começou a ter saudade lá do Egito. O povo, Moisés subiu no monte e Moisés demorou para descer. O que o povo fez? Catou todos os ouros que tinha e fez um bezerro de ouro. Eles tinham a necessidade de ter algo ali para eles adorar. Como Moisés subiu, Deus falava com o povo através de Moisés. Moisés subiu e demorou, o povo já se corrompeu, começou a adorar outros deuses. Se esqueceu de tudo que Deus tinha feito, de tudo que eles tinham orado e Deus tinha feito por eles. E quantas vezes nós não é assim? A gente ora, busca tanto uma coisa, e vem, Deus ele realiza, Deus ele garante para nós a vitória, ele nos dá a vitória. E nós começamos a lembrar para trás e começamos a esquecer. Começamos a esquecer daquilo que um dia a gente orou para o marido. Às vezes a gente orou tanto para ter um marido, quando Deus dá, a gente começa a reclamar do marido. Ai, porque esse marido é assim, porque é assado, porque não sei o que lá. Orava pedindo tanto um filho, Deus deu um filho e começa a reclamar do filho. E começa a amaldiçoar o filho, lançar palavras de maldição contra o filho. A gente se esquece daquilo que um dia a gente pediu. Daquilo que um dia Deus fez por nós. Porque todas nós estamos aqui e temos uma caminhada. Como eu falei e perguntei, todos vocês já aceitaram Jesus, todas nós aceitamos Jesus. E de lá para cá tem uma caminhada. Todas nós temos uma história. E desde que nós aceitamos Jesus, Deus tem trabalhado na nossa vida. Deus tem nos moldado. E às vezes a gente joga tudo isso no lixo, querendo voltar lá para trás de novo. E o povo, era isso que eles queriam. Começaram a ter saudade e queriam voltar para trás. Ah, porque no Egito nós tinha isso, no Egito nós tinha comida boa, aqui no deserto. E Deus não deixou o povo perecer no deserto. Deus não jogou eles lá e falou, vocês ficam aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Vocês caminham sozinhos, não. A Bíblia diz que de dia, Deus colocava uma coluna de nuvem para tampar o sol. E de noite, tinha uma coluna de fogo para eles caminhar, porque eles caminhavam durante a noite. E no deserto é muito frio à noite, é muito quente durante o dia e muito frio à noite. Então, Deus, toda a provisão que eles precisavam, Deus deu. Comida caía do céu. Gente, aonde é isso que comida cai do céu? Mas Deus proporcionou o maná para eles. E mesmo assim, eles reclamavam. Mesmo assim, estava querendo voltar para trás. Quantas vezes a gente não começa a olhar para trás, gente? A Bíblia diz que a gente tem que prosseguir para o alvo. Olhar para frente e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Às vezes eu começo a olhar para trás, começo a olhar para os lados. Começo a ter inveja, muitas vezes, da irmã que está do lado, que para ela parece que está tudo bem. Mas vai viver dentro da casa dela para você ver. Todos nós temos dificuldade. A gente tem que querer a vida do outro, a gente tem que querer aquilo que é para nós. Amém?
Eu quero que você repita de novo. Quem eu sou? No deserto. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo Romanos 8, 7. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu achar aqui. 8:7 não, 8:1, perdão. Que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãs, não tenha saudade lá do passado, não. Porque Cristo já conquistou para nós a liberdade. Amém? Nós não podemos deixar que o inimigo venha nos aprisionar novamente. Como eu falei, ele fica colocando isca para a gente ser atraído para a presença dele. Para ser atraído para uma vida de morte. Aqui que fala, nós fomos libertos do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, não tem outra coisa, é a morte. E às vezes a gente, como eu falei, começa a ter saudade e acaba se pegando. E voltando lá no passado de novo. Anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que já nos libertou do jugo do pecado e do jugo da morte. Amém? Fala para a irmã que está do seu lado. Quem você é? Quando você está no palácio. Amém? É que às vezes a gente só fala, é difícil no deserto. Como eu falei, o deserto é de solidão, de angústia, de amargura. Mas em todos os momentos, quem eu sou que faz diferença e a presença do Senhor na minha vida que faz diferença. E no palácio, por mais que as coisas estejam bem, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é um lugar perigoso. É um lugar muito perigoso. Que pode vir soberba. A minha vida está tudo bem. A da irmã está ali, está acontecendo isso porque está em pecado. A gente começa a apontar o dedo. Se alguém está passando por alguma dificuldade, é porque está em pecado. Porque a gente tem a leve ilusão que com a gente não acontece nada, que a gente está tudo bem. A Bíblia conta de Saul. Saul era rei, ungido por Deus. Mas Saul começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E por mais que ele tivesse sido ungido por Deus para ser rei, veio um jugo sobre a vida dele, porque ele começou a fazer o que era mal perante o Senhor. Às vezes as coisas começam a dar certo, o ministério está indo bem, a gente começa a achar que é porque a gente está fazendo. Começa a achar que é na força do meu braço. Começa a menosprezar as outras pessoas. Eu tenho ministério e você tem o quê? A pessoa não fala, mas os olhos dela falam mais do que a boca. Às vezes a gente não precisa abrir a boca para poder falar. Às vezes a gente acha que aquilo que foi colocado na nossa mão é porque a gente merece. Mas a gente não merece nada. A Daiane falou da graça ontem. Favor imerecido de Deus. É algo que eu não mereço. Aquilo que é colocado na nossa mão é pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. Porque se fosse por merecimento, nenhuma de nós estaria aqui. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. O preço foi pago por ele. Eu não mereço nada. Se fosse por merecimento, não teria pastores, não teria líderes, não teria ninguém. Porque às vezes a gente olha, a gente quer tanto, né, chegar numa posição maior, talvez você não lidera a célula, você quer liderar a célula, talvez você lidera a célula, você quer algo maior, talvez você quer cantar no louvor, não sei, talvez você quer dançar, igual os meninos dançam aqui. E a gente tem que buscar isso mesmo. Mas para fazer a obra de Deus. Mas para trabalhar para o reino, não para ser melhor. Porque o dia que eu fazer isso, fulano vai me olhar diferente. Às vezes a gente fica esperando isso. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus dá, todo dom de Deus, é para a gente usar na obra dele. É com um propósito. Amém? Como eu falei de Saul. José, como o Júnior pregou sexta-feira, né, falou muito com a igreja.
José já foi diferente. José ele passou pelos 2 estágios de deserto e de palácio. José ele foi jogado na cisterna. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. Ele foi jogado na prisão. Mas em todo momento, ele não se esqueceu quem ele era. Ele não se esqueceu a quem ele servia. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, ele fazia com excelência, como se fosse para o Senhor. E em todo lugar que ele era posto, na casa de Potifar, na prisão, em todo lugar que ele era posto, ele se destacava. Porque ele fazia para o Senhor. Ele não fazia para humilhar as pessoas, ele fazia para o Senhor. Até que aonde que José foi parar? Governador do Egito. Pelo coração de José. Então a gente tem sim que buscar os palácios, buscar cada dia querer mais, a cada dia crescer na presença do Senhor, mas para estender a mão e não para empurrar. Porque às vezes a pessoa está caída lá, e às vezes ao invés de estender a mão, a gente vai e empurra mais ainda. É o que foi falado aqui sobre os sonhos. Até eu não sabia a dinâmica que as meninas iam fazer, mas eu falei, tem a ver com a ministração. Deus faz as coisas de forma perfeita, né, Dai? Quando a gente é colocado em palácio, ele tem um propósito. É o propósito de abençoar vidas. Não é para meu próprio prazer, não é para isso. Não é para satisfazer. Eu vou dar aquilo para ela viver bem. Mas e as pessoas que estão à nossa volta? A gente tem que olhar para as pessoas e querer que as pessoas vivam a mesma coisa que a gente está vivendo. De presença de Deus, de busca de Deus. Quando a gente volta do encontro com Deus, a gente volta dessa maneira, né? A gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer levar todo mundo para a igreja. E isso é bom, a gente tem que fazer isso mesmo. Tem que alcançar as pessoas, mas proporcionar, né, dentro das nossas possibilidades, para as pessoas, aquilo que a gente está vivendo, esse amor que a gente está vivendo. Como eu falei, não é o lugar, é quem nós somos. Porque José, ele poderia agir como qualquer outra pessoa, que no momento que foi vendido pelos irmãos, ele se revoltar contra Deus. Porque Deus tinha dado um sonho para ele. Deus tinha dado um sonho que os irmãos e o pai se curvaria a ele. Ele poderia questionar, Deus, mas e o meu sonho? O Senhor deu um sonho para mim, mas cadê? José ele não questionou. Ele simplesmente teve fé. E hoje nós já lembramos dos sonhos. Eu quero que você comece a lembrar daquilo que um dia foi prometido, um dia que o Senhor prometeu para você. Um dia o Senhor prometeu para a tua família. Que a gente não pode se esquecer. Porque o deserto, ele faz a gente esquecer isso. O deserto, a gente acaba nos focando tanto lá atrás, que esquece de tudo que o Senhor prometeu. E o Daniel também trouxe uma palavra domingo, e ele falou que aquilo que foi prometido, aquilo que foi liberado sobre nós, já está conquistado. Amém? Aquilo que foi liberado sobre nós, aquilo que foi prometido, já está conquistado. Que ele pregou sobre o cego. O cego só tinha que caminhar até o tanque de Siloé. A caminhada, muitas vezes, ela não é fácil mesmo. Mas a gente não caminha com gosto quando a gente vê lá na frente algo que já foi conquistado. É só eu chegar até lá e eu pegar. Só que às vezes eu olho aqui para Vitória. Oi, Vitória. Oi, Maria José. Eu esqueço de olhar lá. Porque lá a gente tem um caminho a percorrer. A gente tem um alvo a chegar. Como eu falei, cada vez que Deus coloca a gente no palácio, é para alcançar vidas. Esther, a gente fala tanto de Esther, e às vezes a gente, né, como eu falei, vai ministrar, fala, mas de novo falar de Esther, porque falou de mulher, já pensa em Esther, pensa em Ruth. Mas o Senhor quis novamente que eu falasse um pouco de Esther também. Esther perdeu seus pais e estava sendo criada pelo primo Mardoqueu.
E naquele tempo, né, o rei Assuero, ele destrona Vaste. Eu vou falar bem rápido para a gente não tomar tempo. Ele destrona Vaste, e daí ele tem que procurar uma nova rainha. E eles trazem as virgens para ser preparada, para ser apresentada ao rei. E Esther, ele vem no meio dessas virgens. E Deus, ele é tão maravilhoso, porque Esther, ela não é a primeira a ser apresentada ao rei. Porque as mulheres que elas faziam, elas ficavam numa preparação de 12 meses, e depois elas eram levadas na presença do rei para passar uma noite com o rei. Se o rei gostasse, ele ia ficar com essa moça como rainha, ia, né, colocar a coroa nela e fazer ela rainha. Se ele não gostasse, ele devolvia para o harém. E era assim. E algumas moças passam pelo rei. E Esther, ela vai um pouco mais depois. Talvez, se ela fosse a primeira, o rei fala, não, eu vou dar mais uma olhadinha lá nas virgens que tem lá, e depois eu penso se eu quero ela. Mas não. Vai algumas primeiro, depois vai Esther. Às vezes, o nosso sonho, a nossa promessa, demora um pouquinho mais. Mas ela chega. E quando Esther, ela se apresenta na presença do rei. O rei, ele acha graça em Esther, acha ela bonita e coroa ela como rainha. Uma moça, talvez, que não tivesse perspectiva nenhuma. Talvez esquecida lá, porque ela já era órfã, não tinha mais os pais, criada pelo primo. Talvez esquecida lá. Talvez você também está no seu canto, talvez fale assim, mas ninguém me coloca para fazer nada. Eu queria tanto ajudar, eu queria tanto fazer, mas ninguém me coloca para fazer nada. Mas o Senhor está olhando. Ele olha para o nosso coração, Ele está olhando para você. E no momento certo, Ele vai te colocar no lugar onde Ele te prometeu. Porque já foi lançado. A promessa já foi lançada. Então, no momento certo, que existe tempo para todas as coisas, a gente precisa muitas vezes amadurecer. E quantas vezes também pessoas são colocadas, depois fica dando desculpa. A gente vê muito isso. Fica usando pessoas como desculpa, marido como desculpa, filho como desculpa. Vocês mesmos com certeza convidaram alguém para estar aqui. Quantas desculpas vocês não escutaram? Irmãs, é muito sério isso. Que quando a gente começa a usar muito uma coisa como desculpa, Deus tira a desculpa, viu? É muito sério isso. A gente, às vezes, fica colocando julgo em cima de outra pessoa que não tem nada a ver. Às vezes fala, eu não venho por causa do marido. E muitas vezes o marido ele nem pede, ele não está nem sabendo. E a pessoa fala que não vem por causa do marido. Não vem por causa dos filhos. Eu deixei 3 lá. Graças a Deus, isso nunca me impediu de buscar a Deus. O Fernando que está aqui, que me acompanha, né, há bastante tempo, quantas vezes, gente, nós fazíamos vigília, eu levava o colchão do berço da Larissa, o colchãozinho do berço da Larissa, eu levava, uma vez nós fizemos lá no Barbosa Ferraz, no colégio, aberto assim, ó. Não era um quarto aconchegante, que por mais que ali tá, né, tá fechadinho, ele lá era na quadra grandona assim, ó. Nós fazendo vigília com o pessoal da Visitação de Deus. E eu lá com o colchão da Larissa do lado. E ela tinha mais ou menos 6 meses. E ela lá deitada. Isso nunca foi um impedimento. Porque às vezes a gente pede tanto alguma coisa para Deus e depois a gente fica culpando a pessoa. Pede tanto filho, pede tanto marido, pede tanto um ministério e depois diz que está pesado. Mas eu tenho que estar lá em todo culto. Eu tenho que fazer isso. Eu quero participar do retiro, mas eu tenho que ir em reunião. Eu tenho que ir em oração 6 horas da manhã. Tudo tem um preço a ser pago, gente. Nada vem de graça na nossa mão. Para estar aqui no retiro, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar a Deus. Tem que vir aqui com o coração aberto para receber. É muito sério isso. A gente tem que parar de dar desculpa. Parar de colocar culpa nas outras pessoas. Amém? Então, Esther é coroada rainha. E depois de um tempo que ela é coroada rainha, é lançado um decreto que todos os judeus seriam mortos.
E ela, até aquele momento, ela tinha escondido a identidade dela. Ela não tinha falado que ela era judia. Mas chega um momento que ela é colocada em xeque. E Mardoqueu fala assim para ela. Vamos ler lá em Esther. Esther 4. No versículo 12. Naquele tempo, as pessoas, mesmo a mulher do rei, ela só poderia se apresentar na presença do rei se ela fosse chamada. Né? Todo mundo já conhece a história, mas estou pincelando um pouco. Se ela fosse chamada. E ela fazia 30 dias que ela não era chamada na presença do rei. E quando Mardoqueu chega para ela e fala que ela tem que intervir pelo povo, ela fala, nossa, mas faz 30 dias que eu não sou chamada, como que eu vou chegar na presença do rei? Porque se o rei não estendesse o cetro, a pessoa era morta na hora, porque não poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. E Mardoqueu fala assim para ela, ó. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãs, cada coisa que é colocada na nossa mão tem um propósito. Cada coisa, cada ministério, independente das mulheres que estão aqui trabalhando, se é na limpeza, se é no refeitório, se é na cozinha, independente de qualquer coisa, você que está aqui participando, é uma oportunidade, um privilégio. Cada coisa que é colocada na nossa mão, ele tem um propósito. E qual que é o propósito? Abençoar vidas. Hoje nós estamos sentados aqui, ouvindo, aprendendo, para mais para frente, através disso, a gente ser cheio sim, mas alcançar outras pessoas lá fora. Não era por um acaso que Esther foi colocado como rainha. Era um propósito de salvar o povo. E através disso, o povo judeu foi todo salvo, porque ela interviu. Se ela tivesse ficado calada, se ela tivesse ficado quieta. Quantas vezes Deus, muitas vezes, fala alguma coisa para nós, vai lá e faz para fulano. E a gente, não, tô com vergonha. Eu vou fazer? Acontece ou não acontece assim? Às vezes a gente não quer se posicionar. Como a Dai falou ontem, que era para levantar a mão antes, você falou? Sair às cegas. E a gente fica todo com medo. Mas não é nós que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. O nosso papel é abrir a boca, o nosso papel é estender a mão. É o Senhor que vai fazer através de nós. Vim aqui ministrar a palavra, não é eu, é o Senhor que faz, que por mim eu não sabia fazer nada, gente, não ia fazer. Eu cantava um louvor, eu tentava cantar no louvor. A primeira vez que eu subi para poder cantar, eu cantei olhando para o teto. É ou não é, Fernanda? Cantei olhando para o teto, porque de tanta vergonha. Então, às vezes, a gente se acha tão pequeno. Às vezes, a gente tem tanta vergonha, mas a gente se apega na nossa força, mas não é a nossa força. A Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando eu vou confiando em mim, não sai nada. É o Senhor que vai fazer. Então, se o Senhor tem lançado palavras na tua vida, se o Senhor tem falado que Ele vai te usar, é Ele que vai te usar. A gente não tem tempo, a gente fosse ver tantos personagens da Bíblia que Deus mandou fazer e questionava, mas eu sou fraco, mas eu sou isso. Para Josué mesmo, seja forte e corajoso. Então, não somos nós que fazemos. Se o Senhor tem te colocado onde você está, é porque Ele vai te capacitar. Se o Senhor quer te elevar aonde Ele falou que vai elevar, é porque Ele quer fazer através de você. Amém? Às vezes a gente se esquece tanto disso, começa a olhar para trás. E eu lembro que eu vivi uma vida muito sofrida, assim, de escassez mesmo, sabe?
né, para as pessoas que não sabem, eu não conheço meu pai, eu fui criada pela minha mãe. E nós, muito sofrido, assim, eu trabalhava na roça, desde os 9 anos eu trabalhei na roça. Porque tinha que buscar o que comer. E minha mãe não tinha com quem deixar as crianças, o que ela fazia? Levava. Eu lembro, a Jéssica, mesmo pequenininha, minha mãe fazia a mesma coisa. Eu tenho que trabalhar. Ela levava um monte de pano, nós trabalhava, nessa época, eu trabalhava colhendo café. Ela estendia um monte de pano, sabe aqueles caixotes de verdura? De madeira? Ela levava um daquele. Ela colocava a Jéssica no chão. Gente, quem já colheu café sabe. Ali passa cobra, passa escorpião. E ela colocava a Jéssica pequenininha. Mas ia trabalhar. No horário de almoço, café que tem, nós ia para passear assim no cafezal, buscar laranja, almeirão, que dá muito assim, em sítio. Uma vida muito sofrida mesmo. A minha mãe, nós morávamos em Tamarana e tem Londrina que é perto. E muitas vezes não tinha o que comer, às vezes nós tinha o almoço, mas nós não tinha janta. Às vezes tinha janta e não tinha um almoço. Ela ia muito para a horta pedir, ela ia para Londrina. Eu lembro quantas vezes a minha mãe chegava, ela colocava aquele sacão branco que tinha assim, ela ia em padaria pedir. Ela ia em padaria pedir pão, sabe, pão amanhecido, e ela trazia aqueles 2 sacos. Ela vinha dentro do ônibus. Tinha aqueles 2 sacos, um de cada lado. Para dar o que comer para os filhos. Somos 6 irmãos. Uma vida muito sofrida mesmo. E eu lembro que eu não conhecia Jesus. Mas eu falava, Deus, porque mesmo que a gente não conhece Jesus, a gente acredita que tem um Deus. Sem conhecer a palavra, eu acreditava que tinha um Deus. E eu falava, Deus, não pode ser só isso. Não pode ser só essa vida. Porque se for só isso, eu não quero mais. Quantas vezes eu falava para Deus isso? Se for só isso, para que eu vim viver aqui? Só para passar fome, para passar necessidade? Roupa a gente tinha quando era ganhado dos outros. Porque a minha mãe não tinha condição de comprar. Por mais que se esforçasse, ela não tinha condição de comprar. Uma vida muito escassa. Mas eu sempre senti algo assim dentro de mim, que tinha algo mais. Mal sabia eu que meu irmão, eu me converti através do meu irmão, que ele morava aqui, hoje ele não mora mais. E ele orava por nós, orava pela família. E Deus tinha prometido para ele que ia trazer toda a família para os caminhos do Senhor. E eu lembro que quando eu completei 18 anos, eu falei, eu não quero mais essa vida. E quando eu completei 18 anos, eu falei para uma amiga minha, eu falei, arruma um serviço para mim para fora, para morar no serviço, porque eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais viver nessa situação. E um mês depois ela arrumou um serviço e eu saí de onde eu morava, eu saí de Tamarana e fui trabalhar em Londrina, de doméstica, e eu fui morar no serviço. E por mais que hoje a Pâmela brincou, né, chamando de Miss Radassa, a pastora também falando de vareta, eu sofri muito bullying, eu já falei isso no culto da Rede Sal. E eu não me enxergava, a gente acaba se sentindo inútil, né? A gente acaba se sentindo nada. E eu me sentia dessa maneira. E eu fui morar na casa da Solange, minha patroa, e ela era convertida. E através dela, Deus começou a trabalhar na minha vida. Ela olhava para mim e falava assim, nossa, mas você tem uma beleza diferente. E eu falava para ela assim, nossa, mas eu não vejo isso. Mas Deus começou a restaurar a minha autoestima, começou a mostrar para mim que eu poderia chegar em outro lugar, que eu poderia chegar mais longe. E eu sempre orava para Deus, eu falava, Deus, eu quero tanto uma família, mas uma família com pai e com mãe. Que por mais que eu nunca tenha tido meu pai, porque eu acho que quando ele foi embora eu tinha mais ou menos uns 2 anos, eu não tinha então a figura paterna. Então eu não sei o que é ter uma figura paterna. E minha mãe tinha se casado outras vezes, mas todas as vezes que ela se casou, ela não deixava que o padrasto tomasse a posição de pai. Não, as filhas são minhas, quem manda sou eu. Então eu nunca tive essa figura paterna.
E eu orava a Deus, eu falava, Deus, eu quero tanto uma família, eu quero ter um marido, eu quero ter filhos. Eu quero que os meus filhos, eles cresçam com o pai, que eles tenham aquilo que eu não tive. Então, depois de um ano eu trabalhando fora, eu vim para Ivaiporã. E eu lembro que no primeiro, eu vim em dezembro, não, eu vim em janeiro. Em fevereiro eu me batizei. E de lá para cá, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem feito, o Senhor, Ele mudou a minha história. Amém. Eu não vivo, sou rica, mas não passa nem perto daquilo que eu vivi. Hoje, se os meus filhos, quer comer uma bolacha? Vamos lá comprar uma bolacha. Quer comer um pão? Vamos lá comprar. E nós não tinha isso, gente. Sabe o que é se o seu filho chegar e pedir alguma coisa, você não ter o que dar para ele comer? Mãe, eu estou com fome. E você não ter o que dar para ele comer? Era assim que a gente vivia. E o Senhor me deu uma família. E como eu falei, a gente ora tanto pedindo alguma coisa, e depois a gente começa a reclamar daquilo que a gente tanto pediu. E eu começava a falar, porque o Júnior é muito lento, porque o Júnior é muito sossegado, porque o Júnior não faz nada direito. E comecei a reclamar, e quando nós começamos a brigar no começo do casamento. E isso foi um longo tempo. Mas como eu falei, o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando. E quando eu fui para o encontro com Deus, isso faz, acho que uns 9 anos já, uns 8 anos mais ou menos, quando eu fui para o encontro com Deus, lá o Senhor trabalhou muito na minha vida, curou mesmo muitas feridas, e de lá mudou muita coisa, sabe? E eu lembro que um dia, isso recente agora, por que eu estou contando isso, vocês vão entender. Muito recente agora, eu saí para trabalhar, e o ano passado, eu com o Júnior, nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande mesmo, assim. Mas o Senhor, Ele não desamparou. Toda a provisão do céu veio para nós. Tudo aquilo que a gente precisava, Deus colocou pessoas para nos abençoar, colocou pessoas ao nosso lado, que vinha suprir aquela necessidade que a gente estava. Por mais que o Júnior tenha trabalho, a gente administrou de maneira errada e acabou passando dificuldade financeira. Eu lembro que um dia eu saí, e isso tem o quê? Isso acho que no meio do ano passado. Eu saí para trabalhar e eu reclamando. Porque parece que as coisas não dão certo. Porque a gente está lá na igreja, porque a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus, né? A gente está lá buscando, a gente está lá fazendo a obra de Deus e parece que as coisas não caminham, parece que está tudo errado. Parece que o dinheiro ele entra num dia, no outro dia vai embora, você não sabe nem o que você fez com o dinheiro. Nós estávamos nessa situação. Escolhendo conta para pagar, porque não dava para pagar tudo. E nós fomos para o Bom Dia Espírito Santo. E no Bom Dia Espírito Santo, cadê a Maria? A Maria fez uma dinâmica lá. E ela distribuiu uns papeizinhos. E era para você chegar para a irmã que estava do lado e oferecer aquele papelzinho. Tudo que eu tenho, eu te dou. E foi me oferecido esse papelzinho. E estava escrito lá, Jesus Cristo, no papel. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E eu comecei a lembrar daquele dia que eu cheguei reclamando. E eu testemunhei para as mulheres lá. Nós estávamos com dificuldade financeira, sim, mas olha, Deus me fez lembrar de tudo que Ele tinha feito. Às vezes nós somos muito ingratos. Às vezes porque uma coisa não está bem hoje, a gente anula tudo que Deus já fez. Deus, você não fez nada, mas e tudo que Ele tinha feito por mim? Tudo que Ele continua fazendo por nós. Às vezes porque uma coisa não está bem, é como se Ele não tivesse feito nada. A gente se esquece. E nesta manhã, eu queria que vocês fossem lembrando aí as promessas que um dia foram lançadas sobre a vida de vocês. E por mais que você não veja nada acontecendo ainda, para que essa promessa se realize, ela vai se realizar. Então eu queria que vocês fechassem os olhos. A palavra de Deus diz que lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
povo escolhido por Deus. Então, se você está aqui nesta manhã, porque o Senhor te escolheu. Se o Senhor tem lançado promessas sobre a tua vida, é porque Ele te escolheu. Lá em Romanos 8,14 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Gente, nós somos herdeiros de Deus quando um pai morre aqui na terra. Tudo que ele tem, o filho herda. Então, tudo que é de Deus, nós somos herdeiros dele. E co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Cristo vai herdar, nós também vamos herdar. O nosso real palácio, ele não é aqui. O nosso palácio, ele é lá no céu. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui. Então, começa a lembrar no teu coração. Viu, Alessandra? Eu tenho saudade de ouvir você pegar esse microfone. Eu te falei para você. E o Senhor quer lembrar todas as promessas que um dia Ele foi lançado sobre a tua vida e sobre a tua família. Ele não se esqueceu. E nós sentimos saudades. Às vezes a gente deixa o nosso sonho morrer, como nós ouvimos aqui na dinâmica, por uma palavra que foi lançada ou porque está muito difícil. Não, mas já foi liberado sobre nós. É só a gente caminhar um pouquinho mais. É só a gente perseverar um pouquinho mais. Já foi liberado. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Ficar assim com os olhos fechados. Se as mulheres quiserem pegar as cadeiras, pode tirar as cadeiras. Não importa qual é a situação que você tem passado. Você é filha de Deus. Você é escolhida por Ele, princesa do Senhor. E as mulheres vão estar orando por cada uma de vocês. Para trazer a memória e reafirmar novamente essas promessas de Deus. Novamente, os sonhos que um dia você sonhou. Para que não morra, para que não fique perdido. Amém? Que vocês abram mesmo o coração. E não deixe que uma palavra que foi lançada, que uma dificuldade, uma pedra que está no meio do caminho, faça com que vocês parem. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes a gente olha e fala assim, ó, não tem mais solução. Ah, aquilo ali não tem mais jeito. Tem jeito sim. A famosa frase, que pau que nasce torto não se endireita. Endireita. Quem que é o carpinteiro? Jesus. Talvez você está aqui e você queria tanto que alguém na tua família tivesse. Eu mesmo queria tanto que a minha irmã estivesse aqui, participou em tanta campatinha com a gente. Mas hoje ela não está. Mas no próximo ela vai estar, em nome de Jesus. Amém? Então, tantas pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui e não está. Mas é hoje. Porque a alegria vai vir pela manhã. Amém? Então, fique bem à vontade. Queria que colocasse um fundo musical. Eu sou assim, calminha mesmo, né? Não sou igual a Daiane que fala assim, né? Às vezes dá um pouquinho de sono. Mas foi isso que Deus colocou no meu coração. A gente ministra aquilo que a gente vive. Não tem como aqui ser uma coisa e lá na casa ser a outra. E eu tenho vivido isso com Deus. Deus tem feito tanto, tanto por mim. Mas mesmo assim, às vezes a gente quer olhar para trás. Não deixe